Olá, desenvolvedor! Cara, seja muito bem-vindo ao episódio 28 da série sobre a construção de um sistema de controle de estoque escrito em C# do zero. Você já me conhece, né? Eu sou Ranieri Silva e você está aqui para saber como programar melhor. E no episódio de hoje eu vou atender a mais um pedido dos inscritos aqui do canal, tá? Então se você tem alguma ideia, cara, manda para mim que eu vou fazer o possível para te atender. Agora, o que vamos fazer? Bom, a gente vai construir uma funcionalidade que é bem interessante aí para muitas aplicações no mundo afora aí, tá? A gente vai construir um filtro de dados num grid, tá? Que será executado de maneira online e conforme um texto digitado no input. Maneiríssimo, né? Tá bom, mas primeiro, lembra aí de curtir rapidamente aqui o vídeo e dar aquela força aqui no canal, tá? E se você ainda não faz parte da comunidade Como Programar Melhor, cara, acessa aí rapidinho o site comoprogramarmelhor.com.br e se inscreve lá. É for free, cara. E você vai estar aprendendo a programar melhor. Mas antes da gente começar a pôr a mão na massa, eu preciso te falar o seguinte. Cara, olha só, na programação sempre existem várias maneiras de se resolver um mesmo problema. Você já deve ter percebido isso, né? Agora, justamente aí que está uma das maiores dificuldades em se aprender a programar melhor, tá? Com isso, o objetivo aqui desses vídeos, desses episódios, é mostrar para você uma dessas maneiras, mas se você quiser aprender alguma outra maneira, cara, me fala que eu posso incluir aqui, beleza? Sem problema nenhum. Então vamos ao que interessa, show me the code. Então agora que estamos aqui na nossa área de trabalho, vamos só mentalizar rapidamente o que a gente precisa fazer, né? Basicamente, a gente vai incluir um input na tela, né? Nas telas nossas de cadastro, que vai enviar informações de filtro ao grid. Então a gente vai utilizar Ajax. Depois disso, a gente vai utilizar a jQuery para atualizar o grid de acordo com o texto que for preenchido lá. Mas como nem tudo são flores, né? Nem tudo é tão simples assim. Então a gente vai ter que enviar essa informação de filtro em todas as outras requisições no grid. Isso porque se a gente não fizer isso, o filtro vai meio que se perder durante essas requisições, tá? A gente vai ver, né? Exemplo como durante a paginação. A gente vai ter um exemplo bem interessante, daqui a pouquinho você vai ver isso na prática, tá? Então vamos lá. Só para relembrar, a gente já está aqui com o sistema, então vou digitar. A gente vai fazer o quê? Tá? A gente vai incluir um filtro aqui, no grupo de produtos. Tá? A gente vai implementar aqui. Parte desse filtro vai ser comum a todas as outras páginas, porque elas têm o quê? Um padrão. Olha só, aí você já está vendo um ultra benefício quando você cria um padrão de desenvolvimento. Tá? Você fez para uma tela, vai funcionar grande parte para as demais telas. Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que incluir um input nessa tela aqui, tá? E na hora que esse input, vamos deixar ele aqui, né? Na hora que esse input for digitado, né? Teclado alguma tecla ficou lindo, né? Bom, pressionada alguma tecla, então por sua vez esse input vai enviar a informação ao back-end. Aí que tá, né? A gente tem outros momentos que a gente envia informações ao back-end. Então a gente vai ver se todos esses momentos estão legais, né? Não vamos ferrar com alguma coisa nossa aqui, beleza? Então basicamente, incluir esse input, depois a gente vai ter que vai construir a chamada ao back-end, né? Aí depois a gente vai alterar o action lá do controller, tal. Então, é o nosso back-end que a gente vai fazer. A gente vai testar, depois a gente vai ver que ainda vai faltar mais alguma coisa, vamos testar de novo e vamos corrigir. Beleza? Então, no final, a gente vai ter um filtro aqui que vai ser refletido tanto nesse ponto aqui quanto nesses pontos aqui. Mais ou menos, né? A gente vai ver. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Bom, vamos começar. Eu gosto muito dessa abordagem, tá? Eu diria que é uma abordagem design first. Antigamente a gente chamava de top-down, tá? Então, a gente precisa incluir esse elemento aqui. Como a gente usa um esquema de padronização de cadastros, então a gente vai olhar aqui. Aí o que acontece?
a gente, vamos ver, esse pedaço aqui é o grid, esse aqui também não, é a outra parte do grid, modal, e então a gente vai ter que incluir alguma coisa aqui. O que a gente vai incluir? Bom, eu preciso incluir um outro input. Vamos lá, vamos colocar um input utilizando o Razor, html.input. Input é o elemento que ele vai gerar, mas não o nome aqui, tá? txt filtro, e aí não tem valor algum, e vamos adicionar a ele uma classe. Então a classe é adicionada assim, e qual vai ser a classe? É a form control do Bootstrap, beleza? Já adicionamos, só que se eu deixar do jeito que está, olha só, não vai ficar muito legal não. Ele vai ficar meio esquisitinho aqui. Vamos ver, né? A gente está melhorando aos pouquinhos. A primeira coisa é você fazer do jeito mais simples. Ó, ficou muito ruim, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos usando o esquema do Bootstrap, vamos adicionar mais divs aqui. Essa div vai ter uma class row, e ela vai envolver tudo aqui, e vamos incluir outras divs, né? Cada uma delas com class md, ou melhor, call md alguma coisa, tá? Por enquanto eu vou deixar aqui porque cada uma vai ter uma coluna um pouquinho diferente, então vou deixar aqui. Aí o botão incluir vai ficar nessa primeira, e eu vou deixar aqui só 2, né? Lembra que o esquema do Bootstrap ele é de 12 colunas, no máximo 12 colunas. Então essa vai ocupar 2 colunas. Essa aqui, vamos colocar aqui um 4, acho que vai ficar legal. E essa aqui o restante, né? 6, e para chegar a 12, 6. Então essa aqui é a maior. Beleza. Então, estamos aqui. Pronto. Agora você vai ver que a coisa já vai ficar melhor, tá? Ainda não está 100%. A gente está fazendo isso aos pouquinhos, está melhorando, né? Mas já tá bom, né? Para quem tá bom, né? Então, como você pode ver, ficou na mesma linha. Ainda está meio desalinhado, mas por enquanto é isso aqui que a gente vai ter para o nosso sistema. Beleza. A primeira coisa a gente já fez. Você viu que foi altamente simples, né? A gente só estilizou aqui um pouquinho para deixar ele aqui, e na mesma linha, e incluir input, claro, né? Agora o que a gente precisa? De alguma maneira, a gente precisa, no momento que a gente digitar uma tecla, fazer a requisição ao back-end. E para isso a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar JavaScript. Então, onde nós vamos fazer isso? No nosso script de cadastro, CadBase aqui. Por quê? Porque esse cadastro está todo padronizado, né? Então, eu vou utilizar basicamente isso aqui, porque eu já sei que é bem próximo, que a gente vai precisar fazer alguns ajustes só. E qual é o evento? Bom, existem vários eventos que a gente utiliza quando a gente quer trabalhar com digitação de teclas, né? Ou recuperação e identificação das teclas que foram digitadas. Eu vou usar o KeyUp. E para isso eu tenho que colocar um nome aqui do meu elemento HTML. Pronto. Então, estou dizendo aqui, no txt filtro, toda vez que teclar uma tecla ficou ruim, né? Pressionar uma tecla, então acione este evento aqui. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa, esse não é mais DDL. Vou dizer aqui filtro. E o DDL, por sua vez, o drop-down é esse cara aqui, né? Então, agora eu vou ter que obtê-lo via aqui, pronto. jQuery, agora incluindo o nome. Tá bom. Então, tá beleza. Agora, o que eu vou fazer? No momento que eu enviar a minha requisição, tá vendo aqui que eu estou enviando esses dados aqui, ó, página, tamanho da página, e eu vou incluir agora um filtro. Pronto. Então, somente isso. Só que aqui eu vou ter que obter de val. Pronto.
É isso aqui, cara. Bom, o front-end, a parte do front-end, ela é extremamente simples, pelo menos por enquanto. A gente vai complicando com o passar do tempo, né? Agora, o que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa ir lá no back-end. Então, especificamente falando aqui dos controllers. Então, temos aqui, como nós estamos trabalhando especificamente agora com um grupo de produto, né? Controller. Então, beleza, está aqui. E o que nós incluímos aqui? Né? Ó, vamos voltar aqui. Esse cara aqui, essa URL, qual é? URL, tamanho, página, change. É mesmo, né? Tamanho, página, change, page, click. Vamos ver. Todas elas são ou melhor, relaciona-se a qual elemento? Vamos olhar aqui. Shared ou não shared. Grupo produto. Aqui. Aí a gente tem URL, excluir, confirmar, page, click, tamanho, page, alterar. Vamos criar uma aqui, né? E vamos dar o nome de, vamos ver, filtro. Eita, o que eu escrevi aqui, rapaz? Filtro também não, tá difícil, hein? Então vamos lá. E ela vai referenciar ao mesmo evento, ó. Ou melhor, é action, né? Dentro do meu controller, CAD grupo produto está referenciando a grupo produto página, ok? Então é esse método aqui, ó. Vamos lá. Tem que olhar agora o controller. Ó, é esse cara aqui. Aqui que nós vamos incluir alguma coisa. Mas primeiro, né? Venho aqui no meu CAD Base, lá no início, e vou na URL trocar para essa aqui. Beleza, então agora tá beleza aqui. E agora, por sua vez, eu preciso incluir aqui um campo chamado filtro. Porque esse campo eu estou enviando lá do front-end ao meu back-end. Consequentemente, recuperar lista também. E, consequentemente, eu tenho que fazer isso aqui. String. Eu vou colocar um default aqui. Default nada. Para esse filtro. Tá? Aí que tá. Agora eu vou precisar fazer alguma coisa aqui, nesse meio. O que eu vou fazer? Bom, basicamente eu tenho que alterar esse cara aqui. Então vamos dar uma melhoradinha aqui. Né? Vamos separar por linha. Que eu acho que vai ficar mais simples da gente enxergar a alteração que a gente precisa fazer e, em decorrência disso, fazer essa alteração. Tá? Então, aqui nós temos um select, depois o from, o order by e o offset. Ok? Tudo bem? Até aí tá beleza. O que nós vamos fazer? A gente vai incluir um filtro aqui dentro. Só que a gente não pode chamar essa variável de filtro, né? Vamos chamar de filtro where. Tá legal. Então, o que a gente vai precisar? Vamos primeiramente, né, var filtro where, vamos criar essa variável, e ela vai ser o quê? Bom, se a string is null ou empty, qual string? De filtro. O que eu vou fazer? Vou colocar nada. Se não, se tiver preenchida, aí eu vou jogar alguma coisa aqui. Vamos usar um string.format para deixar mais claro também o que a gente vai incluir. E o que vamos incluir? Um espaço, where. Aí vamos colocar aqui o filtro. Vamos filtrar por o quê? Vamos filtrar por nome, né? A gente tem que identificar o que a gente quer filtrar. Imagina que a gente tem 50 campos ali. Se você quiser colocar esses 50 campos, né, os 50 campos aqui no grid, o que eu recomendo para você? Só filtre campos que estão no grid. Se filtrar algum campo que não está no grid, o usuário simplesmente não vai saber por que ele selecionou, tá? Ele foi filtrado aqui, tá? Então ele vai ficar confuso. Então eu vou fazer isso aqui, like, e aí um percentual aqui, 0, e agora fechando com o filtro. Tá.
Vamos deixar isso aqui em mais de uma linha. Ficar um pouquinho mais simples da gente entender, né? Então, beleza. Se bem que isso aqui, olha só, se você tem uma linha dessas, né, e você está usando um operador ternário, que normalmente é para colocar numa linha, e aí você é obrigado a colocar em mais de uma linha, porque senão a instrução vai ficar muito longa, cara, é melhor você repensar isso. E vai ser exatamente o que eu vou fazer, mas primeiro deixa eu resolver aqui. Bom, o que que falta aqui? Tá? Se o cara digitar uma maiúscula e uma minúscula, tá? Se eu deixar do jeito que está aqui, ele não vai encontrar. Se tiver um AS maiúsculo, um AS minúsculo ou com essa caixa alta, caixa baixa. Tá? Então, para isso, para resolver esse problema, eu venho aqui, ó, to lower. E vou fazer isso. Vamos lá, aqui, o que eu vou fazer? Lower. Pronto. Então, o que estiver no banco de dados eu vou fazer um lower, e o que tiver aqui eu vou fazer um lower, só que por fora. Aí eu não onero o banco de dados para fazer. Agora, o que que eu falei para você? Cara, olha só, estou fazendo um negócio que não é muito legal, né? Um operador ternário que eu estou usando em mais de uma linha. Então, o que que eu faço? Olha só, como é que vai ficar mais claro. Isso aí é uma dica de boa programação, tá bom? Então, ó, se o cara não for nulo, aí eu venho aqui e faço isso. Filtro where igual a tal. Como você pode ver, esse aqui tem 3 linhas, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 2 linhas, exatamente esse beginning end aqui. Você pode suprimir, mas eu não recomendo, tá? Mas aí que tá, ficou mais claro. Olha só, né? Esse operador ternário ajuda a gente pra caramba, mas também pode atrapalhar quando uma instrução for muito longa. Então, olha aí uma dica aí esperta para você, tá? Só utilize quando não for uma coisa muito grande, tá? Uma instrução muito grande. Se for, cara, usa um if normal. Vai e seja feliz, tá? Bom, vamos lá. Agora, o que que tá faltando? Bom, tá faltando a gente testar, né? A gente ainda não testou nadica de nada. Então, vou executar um build aqui. E, como você pode ver, a gente fez algumas melhorias, alguns ajustes, mas a gente tem alguns problemas. Você vai ver problema depois e eu vou resolver isso em tempo oportuno. Não vai ser aqui nesse episódio, tá? Por que não vai ser nesse episódio? Porque senão o vídeo vai ficar longo demais. A gente vai ter alguns problemas, dentre eles, não sei se você percebeu. Imagine isso aqui, cara. Pô, o cara vai colocar uma instrução SQL dentro do filtro. Será que não pode causar um SQL inject? Um SQL injection, não? Uma injeção de SQL? Pode sim. Então, de alguma maneira, a gente tem que resolver isso. Então, vamos lá. Aqui a gente tem que pressionar Ctrl F5, eu estou utilizando o Chrome, né? Se você está se perguntando por quê? Porque a gente alterou esse arquivo aqui, o JavaScript. Então é interessante a gente fazer essa atualização utilizando Ctrl F5, porque ele vai buscar todos os elementos novamente. Então ele vai atualizar o meu JavaScript. A prova disso é que a gente pressionando aqui, ó, já fez a atualização. Então tudo que tem A no meio, tá vendo? Agora eu vou colocar um A maiúsculo. Ó, viu? Mesmo assim ele trouxe. Olha que legal. Isso aqui é resultado dessa jogadinha que a gente fez aqui, né? Do lower aqui e lower aqui. Olha que legal. Opa. Viu? Então, como você pode ver, a parada já está funcionando. Mas, olha só, o primeiro problema que eu falei para você é do SQL Injection aqui. Mas ainda tem um outro, tá? Na verdade, tem outros. E a gente vai resolver apenas um deles nesse episódio. O que que é? Olha só, se eu vier aqui, 10, e olha só, ele simplesmente se lixou para o texto que está aqui.
Isso não é legal, né? Olha só. Aí eu venho aqui, altero. Aí eu venho aqui e mudo de novo. Pá. Ó, X, 10. Olha lá. Você tá vendo? Ele se lixou simplesmente para o filtro. Simplesmente assim. E outra coisa também, ó, filtrei aqui. Ó, aqui. Agora eu vou na 2. Opa! Ué, cadê A aqui? Vou na 3. Opa! Cadê A aqui? Só nesse aqui. Esse aqui, nesses aqui, não tem A. Realmente. Então, a gente tem que resolver os problemas. E, como você pode ver, é alguma coisa no client. Tá? A gente tem que entender primeiro esse problema. A gente identificou. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente viu onde dá problema. Agora, a gente tem que entender o problema. Tá? Como é que a gente faz isso? Bom, eu já sei que é alguma coisa no client. Tá? Eu estou diminuindo a área que eu tenho que procurar. Já sei que é alguma coisa no client. Por quê? Porque é alguma coisa nesses eventos aqui. Será que tem outros eventos? Bom, vamos olhar agora no nosso client, que eu sei que o meu JavaScript está aqui, né, nesse CAD base aqui. Então vamos olhar tudo que tem, por exemplo, .post. Vamos lá, tem o btn alterar, mas esse btn alterar a gente não precisa fazer nada, porque ele não vai buscar nada, ele vai alterar. Né? Na verdade, ele vai recuperar um item, né, do banco. Vamos olhar aqui. Excluir. Excluir também não, que ele vai, propriamente dito, enviar a exclusão. E o confirmar também não, que ele vai salvar, né? Ele vai incluir ou alterar. Também a gente não vai usar. Agora o page item. Esse cara aqui a gente precisa fazer alguma coisa. Esse cara aqui, esse page item, é isso aqui, ó. Tá? É essa paginação. Então, como você pode ver, ele se perde, né? Então, tem um problema aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter que mexer. E esse DDL, tamanho de página, o que que é? É esse DDL aqui. Que também, como a gente viu, ele simplesmente se lixa para o resto lá. Tá ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa. E o filtro. Aí é o filtro propriamente dito. Tá bom, nós identificamos, agora isolamos, entendemos e isolamos o problema. Beleza? Agora, como a gente faz para resolver? Bom, basicamente, a gente vai precisar incluir também o filtro nesses outros locais aqui. Então, bora fazer isso, né? Vamos lá. Tem aqui esse filtro, agora vai ser obtido pelo texto aqui. E da mesma maneira, eu tenho que fazer aqui no meu page item também. Tá? Então, não fiz Ctrl C, não. Ctrl C, Eita, esse Ctrl C não tá ficando legal aqui não, hein? Pera aí, deixa eu mexer meu teclado aqui. Tá. Então, vamos lá. Isso aqui e, consequentemente, a gente vai ter isso aqui. Então, vou copiar para cá. Você viu que tem código repetido, né? Isso em algum momento a gente vai endereçar também, porque é assim que a gente vai evoluindo uma aplicação real, tá? Então, beleza, a gente já fez essas alterações, a gente tão somente incluiu o filtro. A gente não precisa fazer nada no back-end. Por quê? Porque, como você sabe, cada uma dessas URLs aqui, ó, de page click, de tamanho da página change lá, todas elas vão apontar para esse método aqui, esse action lá no meu controller. Então, como a gente já alterou, então tudo vai se refletir. Olha que lindo, tá? A gente alterou muito pouco, cara. A gente não precisou alterar muita coisa, não, tá? E bastou somente essas alterações. Será que bastaram mesmo essas alterações? Então, mais uma vez, um Ctrl F5 aqui. Vamos ver agora. Eu vou colocar A. Então, ele alterou aqui. Então, eu vou mudar agora para 10. 10. Ele não alterou. Por quê? Se tivesse mais itens, coubesse aqui, por exemplo, aqui ele chegou a 5, né? Vamos incluir mais alguma coisa com A. Pronto. Então, sair. Agora vamos colocar aqui em 5. Então veio aqui, né? Se eu for para a segunda, ele tem 5. Deixa eu voltar aqui.
Deve estar na última. Ah, cadê o meu A? Aqui não atualizou, rapaz? Ele não atualizou não, ó. Alguma coisa aconteceu que a nossa inclusão não foi bem sucedida, tá? Então a gente tem que resolver isso depois, não vamos resolver agora. Mas o que que acontece? Eu tô aqui, vi isso acontece, tá? Esse problema às vezes se acerta uma coisa e ferra com outra. A gente vai resolver isso, tá? Então vem aqui, eu sei que ele não atualizou antes, ele iria atualizar, né? O registro. Só que, ó, esse aqui também não, ó. Só que eu ainda percebo alguns problemas, né? Um deles, o que que acontece se eu digitar alguma coisa que não existe? Ele vai ficar em branco. Pô, mas não era para fazer isso, né? Ah, exemplo desse, eu acho que esse aqui não tem nada, unidade de medida. Ah, não, unidade de medida eu cadastrei. Provavelmente o que não tem nada, então, é esse locais de armazenamento aqui. Vamos só dar uma olhada aqui. Ah, aqui, ó. Deveria aparecer algo assim, cara. Então vamos lá. Estamos num grupo, né? O que que a gente precisa fazer? Vamos olhar o que que acontece quando não tem nada, né? A gente vamos ver aqui, a gente tem, isso aqui é o grid, cadastro conteúdo, cabeçalho, conteúdo, deveria ser aqui, né? A gente, aqui, ó, esse ponto aqui, a gente tem aqui, ó, mensagem grid. Ou a gente mostra o grid propriamente dito, ou a gente mostra essa mensagem aqui. Então vamos olhar aqui nesse CAD Base aqui, onde essa mensagem é atualizada. Ó, aqui, nesse momento, quando a gente faz uma exclusão, a gente vai tornar o cadastro invisível e a mensagem grid invisível. Então vamos fazer a mesma coisa, né? Só que aí a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos fazer aqui, né? Nesse TXT filtro. If, vamos ver, response.length for maior que 0. Quer dizer, tem alguma coisa, né? Retornou algum registro daqueles filtros ali, ou maior do filtro. Aí eu vou fazer isso aqui se não tiver. Agora, se tiver, aí vou remover e adicionar. O que que eu estou fazendo aqui? Ó, tem registro? Eu vou mostrar o grid e não mostrar a mensagem. Não tem registro? Eu vou fazer o contrário. Tá bom? Então, isso aqui eu vou fazer igualzinho para os outros. Olha só como é que eu estou repetindo o código, hein? Imagina isso aqui num sistema grande. Em algum momento, a gente tem que resolver isso aqui. Então, vamos lá, Ctrl F5. Então vamos ver aqui. Já melhoramos. Mas ainda assim tem um problema, né? Olha só. Isso aqui não está sendo atualizado, né? A nossa paginação não está sendo atualizada. O que eu digo não atualizada, né? Ele tem que informar exatamente a quantidade de páginas que tem mediante o nosso filtro. Mas isso aí eu vou deixar para você pensar como fazer, o que a gente precisa incluir na nossa aplicação para construir isso, porque aí a gente resolve isso no próximo episódio dessa série. Beleza? É isso aí, desenvolvedor! A gente fica por aqui. Então, cara, lembra de curtir aqui o vídeo e, é claro, compartilhar nas redes sociais, porque ninguém é de ferro, né? Então, até mais, cara, e que a força esteja com você.